Você já ouviu alguém dizer que criança não pode ser batizada porque ainda não tem fé? Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Hoje vamos responder essa pergunta usando apenas as Sagradas Escrituras. Primeiro, precisamos entender que o batismo é uma graça de Deus. Não é uma recompensa para quem já entende tudo, mas um novo nascimento concedido por Deus. Jesus disse em João capítulo 3, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não faz distinção entre adultos e crianças. Ele afirma que todos precisam nascer da água e do Espírito. Depois vemos como Jesus acolhe as crianças, que está em Marcos capítulo 10, no versículo de 13 a 16, que diz assim: traziam-lhe crianças para que as tocasse. Jesus, porém, indignou-se e disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Então abraçava as crianças, impunha-lhe as mãos e as abençoava. Se Jesus manda que não impeçamos as crianças de irem até Ele, por que impedir que recebam o batismo, que é a porta de entrada para a vida cristã? Outro argumento muito importante está em São Paulo, Colossenses capítulo 2, no versículo 11 e 12, que afirma: nele também fostes circuncidados, tendo sido sepultados com Ele no batismo. Na antiga aliança, a circuncisão era realizada nas crianças aos 8 dias de vida. Gênesis capítulo 17, no versículo 12, diz assim: todo menino de 8 dias será circuncidado entre vós. Se o batismo é a nova circuncisão, como ensina São Paulo, não faz sentido excluir justamente as crianças da nova aliança, irmão. A própria Bíblia também apresenta acontecimentos do Antigo Testamento como figuras do batismo. O povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito atravessando o Mar Vermelho. Êxodo 14, versículo 21 e 22. Diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar, as águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar a pé enxuto. São Paulo explica o significado desse acontecimento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Observe um detalhe importante. Quem atravessou o Mar Vermelho? Não foram apenas adultos. Homens, mulheres, idosos e crianças atravessaram juntos. Se aquela passagem era uma figura do batismo, percebemos que Deus sempre incluiu as crianças em sua aliança, em sua obra de salvação. Outra grande prefiguração do batismo é o dilúvio. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 20 e 21, afirma: nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas através da água. Aquela água prefigurava o batismo que agora também vos salva. Assim como toda a família de Noé foi salva pelas águas, também hoje Deus quer salvar famílias inteiras pelo batismo. Agora vejamos os exemplos das primeiras comunidades cristãs batizando toda a família. Atos 16:15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua família. Atos 16, versículo 33. Naquela mesma hora foi batizado ele e todos os seus. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 16. Batizei também a família de Estéfanas. Em nenhum desses textos a Bíblia diz que as crianças foram excluídas. O texto fala da família inteira, da casa inteira. Outro ponto importante é que Deus age através da fé da família. Quando apresentaram um paralítico a Jesus
A Bíblia diz, em Marcos capítulo 2, no versículo 5, escuta esta passagem, irmão. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Vou ler de novo. Vou falar de novo. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Foi a fé daqueles que levaram o paralítico que moveu a Jesus. No batismo infantil acontece algo semelhante. A criança é apresentada na fé da igreja, dos pais e dos padrinhos. Além disso, todos nascemos necessitando da graça de Deus. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, afirma: Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. E o batismo remove essa condição. Atos capítulo 2, no versículo 38 e 39, diz assim: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Observe que São Pedro inclui explicitamente os vossos filhos na promessa de Deus. Por isso a igreja sempre entendeu que o batismo não deve ser negado às crianças. Elas também precisam da graça de Deus, pertencem a Cristo e fazem parte da nova aliança. O batismo infantil não é uma invenção da Igreja Católica. Ele está em perfeita harmonia com toda a revelação bíblica. Jesus acolhe as crianças, o batismo é a nova circuncisão, o mar vermelho e o dilúvio prefiguram o batismo. Famílias inteiras eram batizadas e a promessa de Deus é também para os filhos. Se esse estudo fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: Eu creio na palavra de Deus. E siga o meu perfil para mais conteúdos de defesa da fé católica, fundamentados na Bíblia. Deus te abençoe.